O título da Palavra de Deus que iremos estudar hoje é A Bênção pelas Palavras e a Maldição pelas Palavras. Com este assunto, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus. As palavras são muito importantes, certo? Há um ditado que diz: as palavras se tornam sementes. Desta forma, as palavras que proferimos se tornam sementes e certamente trazem resultados sobre essas palavras. Até mesmo quando estamos um pouco zangados, vamos deixar boas palavras como: olhe, que você seja abençoado, que você vá ao céu. A Bíblia sempre nos dá muitos ensinamentos a respeito das falas. Contudo, nós frequentemente nos esquecemos dos ensinamentos, ainda que sejam de Deus. Em Sião, segundo o ensinamento do pai e da mãe, o que sempre dizemos quando cumprimentamos uns aos outros? Deus te abençoe. Nós precisamos espalhar muito essa semente. Quando vocês espalham a semente de dizer Deus te abençoe, o que acontecerá? Deus disse: aqueles que te abençoam serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoam serão amaldiçoados. Vamos compartilhar muitas bênçãos. Já que sempre seguimos os ensinamentos do pai e da mãe, nós plantamos as sementes de bênção em cada sábado e todos os dias quando nos encontramos. Toda vez que nos encontramos, o que fazemos? Deus te abençoe. Assim não nos cumprimentamos? Digamos muito isso. No dia em que formos ao eterno reino dos céus, ainda que não saibamos agora, eu tenho confiança de que o momento em que receberemos os resultados benditos, através disso virá logo, assim como retirarmos tudo o que economizamos no banco. Vamos abrir a Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso significa que nós devemos observar como usamos nossa língua, não é? A bênção pelas palavras e a maldição pelas palavras. Na Bíblia tem muitos registros que são lições para nós. Eles são sobre as coisas que aconteceram por causa das falas. Houve Esaú que perdeu seu direito de primogenitura ao dizer uma só palavra errada. E houve homens que ficaram cegos durante toda a sua vida, mas recuperaram a sua visão pela graça de Jesus ao dizer uma só palavra boa. Esses casos foram escritos na Bíblia, não é? É importante como falar. Nós também podemos entender quão importantes são as palavras. Quando pensamos que a verdade que pregamos é chamada de boas novas, significando boas palavras. Se vocês querem ser abençoados abundantemente no céu, semeiem bastantes palavras abençoadas aos seus vizinhos. Vejamos um dos ensinamentos de Jesus sobre as palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do quê?
do que está cheio o coração. As palavras são expressões das coisas que estão invisíveis no nosso coração, de maneira que outras pessoas possam ouvir. As palavras não são uma coisa simples. Elas são um instrumento que entrega o que temos guardado em nossa mente. Versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, Jesus ensinou todos os filhos de Sião e todas as pessoas do mundo que pelas nossas palavras podemos ser abençoados e pelas nossas palavras podemos ser amaldiçoados. O eterno reino de Deus está se aproximando cada vez mais. Já que seremos julgados no dia do juízo por dezenas de milhares de palavras que temos falado, nós precisamos examinar se as palavras que proferimos hoje merecem uma bênção ou uma maldição e castigo. Eu espero que nós semeemos palavras preciosas, palavras belas, palavras saudáveis e graciosas desde hoje, desde esse momento em diante. Está escrito, aquilo que o homem semear, isso também, o quê? Ceifará. Vejamos se realmente colhemos o que semeamos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Qual foi a sua resposta? A sua resposta merecia a bênção. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Pessoal, essas palavras realmente merecem as bênçãos. Os cegos disseram, eu creio em Deus, ainda que o Senhor tenha vindo em carne. O Senhor é realmente Deus, e é o Salvador das nossas almas. Quando eles responderam à pergunta de Jesus com esse tipo de fé, Jesus disse, faça-se-vos conforme a vossa fé. E tirou todas as cortinas tenebrosas que cobriam seus olhos. Então esses 2 cegos ganharam a luz. O foco aqui não está no fato de que Jesus realizou esse tipo de milagre, quando ele veio na sua primeira vinda, e sim no fato de que esse tipo de resultado gracioso vem por palavras graciosas. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, o que ele disse? Mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Ele disse algo muito bonito. Vejamos o que aconteceu quando falou estas palavras lindas. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pedro, quando viu isso, ficou admirado. O versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens.
e, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui, nesta cena do Evangelho de Lucas, capítulo 5, Se Pedro tivesse dito, porque estava cansado por trabalhar toda a noite, bem, estou cansado. Eu já tentei tudo o que eu podia. Então, ele poderia não ter se tornado um dos discípulos de Jesus. Através destes 2 capítulos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, e de Mateus, capítulo 9, nós podemos aprender mais uma vez quão importante é a fala. Quando quer que falemos, usemos palavras positivas. Foi dito que, quando fazemos isso, podemos ter muitos bons resultados. Eu, sinceramente, espero que digamos somente palavras preciosas e boas, não importa quão zangados e aflitos estejamos. Deus disse, pelas tuas palavras serás abençoado e pelas tuas palavras serás amaldiçoado. Os 2 casos mencionados no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas são os exemplos daqueles que foram abençoados por Deus ao falar bem. A igreja é uma organização que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Assim, nunca é um lugar onde não há amor, serviço ou sacrifício. Contudo, quanto a nós, seres humanos, nós definitivamente temos falhas, já que estamos no processo de crescer na fé. Nós estamos andando no caminho da fé, aprendendo pela palavra de Deus o que nos falta, guardando o culto e fazendo as atividades da igreja para renascer, não é? Vejamos o livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com... O quê? Ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, Deus nos pediu para cuidar, alimentar e criar a igreja. Aqui, no livro de Atos, capítulo 20, Deus nos faz conhecer sobre as características da nossa Igreja de Deus. Vejamos o Salmo de número 102. Nós precisamos entender quem estabeleceu esta igreja e com o que ele teve que pagar para preparar este lugar e para termos esperança do céu. Vamos para o Salmo de número 102, verso 16. Porque o Senhor edificou... O quê? Edificou a Sião, onde as festas solenes de Deus são celebradas. Apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Aqui, quem edifica Sião? Deus. No livro de Atos, capítulo 20, com o que Deus pagou para comprar a igreja? O lugar que Deus estabeleceu e comprou com seu precioso sangue derramado na cruz é a igreja de Deus. Assim, vamos gravar no nosso coração mais uma vez que precisamos dar mais glória e gratidão e honra a Deus pela igreja. Vejamos o Salmo de número 87, verso 5. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo, o que estabelecerá? O lugar que o Altíssimo, isto é, o próprio Deus estabeleceu, é a nossa Sião. Como todos sabem muito bem, nossa Sião é um lugar onde as festas de Deus se celebram, certo? Vamos confirmar isso ao ir para o livro de Isaías, capítulo 33. Não vamos tratar superficialmente a nossa igreja que Deus, o Altíssimo, estabeleceu, nem falar sobre ela sem cuidado. Vamos tomar atenção extra sobre a forma que agimos e falamos como cristãos. Livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20.
Olha para Sião, a cidade das nossas, o quê? Nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor, a saber, Deus, ali nos será grandioso. Assim, sobre o lugar onde Deus habita, não está certo dizer: a igreja é isso e aquilo. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo de antes. Ele não hesitou em derramar o seu sangue na cruz para a nossa remissão de pecados. Ele nos concedeu a sua bondade. Aos pecadores que estavam destinados a morrer eternamente, Deus abriu amplamente o caminho para a salvação, ao nos conceder a remissão de pecados, um favor especial. Nossa Igreja de Deus é a igreja estabelecida por tal sacrifício de Deus. Vamos continuar com o versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele fará o quê? Para nos salvar, Deus estabeleceu esta igreja. Para nos dar a remissão de pecados, Deus estabeleceu esta igreja. A igreja que Deus estabeleceu, sendo até mesmo humilhado na cruz e derramando seu precioso sangue, é a igreja de Deus. Nós devemos dizer: o pai e a mãe estabeleceram a igreja de Deus. É realmente boa e graciosa. A graça da salvação de Deus é realmente transbordante aqui. Desta forma, nós devemos dar glória a Deus. Vamos para o versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. O lugar que Deus estabeleceu para nos dar esta graça é a Igreja de Deus. Uma vez que falamos algo, nunca podemos retirar isso. Isso também nunca pode voltar. Portanto, o que quer que falemos, sempre tenhamos cuidado. Nunca falemos superficialmente da igreja que Deus estabeleceu para nos dar a vida eterna, a remissão de pecados, a salvação, a graça e as bênçãos, até mesmo inconscientemente. Não é apenas sobre a igreja, mas também sobre as pessoas. Nós, filhos de Deus, devemos tolerar e cuidar uns dos outros. Vamos para o Salmo de número 109, verso 16. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição. Então, o que ocorreu? Ela o apanhe. Um homem que ama a maldição, ao invés de falar palavras boas e graciosas que beneficiam os outros, se alguém continuar derramando palavras malditas e murmurações, então essas palavras retornarão a ele no final. A Bíblia diz isso. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Pessoal, nós dizemos Deus te abençoe todos os dias. O cumprimento da Igreja de Deus pode ser reconhecido em qualquer lugar do mundo aonde vocês vão. Mesmo no aeroporto, ainda que tenha alguém que vocês nunca viram, se ele diz, Deus te abençoe, vocês saberão que ele é o nosso irmão. Vocês podem saber de imediato, mesmo se não veem a pessoa, mas apenas por ouvi-la dizer isto. Isso porque apenas nossos membros da família de Sião dizem muito isso. Alguns dizem, como eu ouço isso toda vez, não soa sincero. Quer soe sincero, quer não soe. Tentem ouvir isso muito e também tentem dizer isso muito. Isso se tornará sementes e, afinal, fará com que nós e toda a humanidade produzamos bons frutos. Contudo, se uma pessoa gosta de reclamar e amaldiçoar, o que acontecerá com ela, no final? Essa maldição retornará e cairá sobre ela. Além disso,
E se alguém não gostar de abençoar, a bênção se aparta dele. Quando nós derramamos muitas bênçãos, muitos ao nosso redor se aproximam de nós até mesmo para pegar essas bênçãos. Ao fazer isso, vamos guiar o mundo todo para receber bênçãos, assim como o pai e a mãe nos ensinaram. Vamos dizer, recebam muitas bênçãos hoje e recebam muitas bênçãos amanhã também. Eu espero que todos nós sempre tenhamos as palavras de bênçãos em nossos lábios e bocas, ao invés de censurar. Vejamos o Salmo de número 109, verso 17 novamente. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Deus nos despertou para conhecermos isso claramente. Nós podemos ver muitos versículos no Novo Testamento também, onde Deus nos advertiu sobre as palavras e nos disse para nunca dizermos palavras de maldição ou murmurações. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca, o quê? Nenhuma palavra torpe. Nós nunca devemos deixar nenhuma palavra torpe sair de nossas bocas. E sim unicamente, o que devemos falar? Unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essas coisas devem ser semeadas. Então os graciosos e belos resultados podem ser trazidos. Em casa também, nunca digam qualquer palavra de queixa, ainda que o seu marido não creia. E se ele se arrepender mais tarde e voltar para a verdade de Deus? Pensem no caso do apóstolo Paulo. Primeiro, ele perseguia o povo de Deus, sem saber nada. Mas que tal quando ele reconheceu? Ele trabalhou para Cristo, até mesmo arriscando a sua vida. Não é? Vamos continuar com o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, quais coisas? Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Nós não precisamos de nada dessas coisas. Se sentirmos ódio por alguém, nos livremos de todo o ódio. Quando nos livrarmos de tudo isso, muitas palavras graciosas e belas podem sair de nós. No versículo 32 está escrito: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Deus diz para sermos compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a palavra da Bíblia, e é a palavra do nosso Deus. Vamos manter isso em mente. E vamos dizer palavras de bênção, não de maldição, para todo o mundo enquanto pregamos o Evangelho às pessoas. Não somente isto, mas também sobre a igreja. Vamos somente dizer positivamente. Quando eu vou à igreja, eu gosto disso e daquilo. Já que é um lugar estabelecido por Deus e comprado com o sangue de Deus, quando nós falamos sobre a igreja, devemos usar sempre as expressões que dão glória a Deus, certo? Vejamos mais um versículo no Salmo de número 22. Salmo de número 22, verso 22. A meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei o quê? Louvores no meio da congregação. Cantemos muitos louvores a Deus e demos muita glória a Deus. Tenhamos a fé que possa dizer aleluia todo o tempo. No versículo 23 está escrito: vós que temeis o Senhor, louvai-o, fazei o quê? Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Como vocês veem aqui, o que o último povo celestial deve fazer, de acordo com essa profecia?
Eles são os que glorificarão a Deus. E no livro do Apocalipse também, Os anjos celestiais vão diante de Deus todos os dias. E como eles louvam a Deus? Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus. Pessoal, este é o idioma celestial. O idioma celestial não é uma reclamação como: por que Deus não faz isso e aquilo para mim? Por que Deus dá dificuldade apenas para mim? Todos nós temos diferentes caminhos a andar. Nós estamos no processo de ser os belos filhos do céu, ao passar por cada caminho dado a nós. Não pensemos, por que apenas eu? Mas mudemos o pensamento para: eu preciso andar neste caminho já que sou eu. E sigamos Deus até que entremos no eterno reino dos céus. Tanto hoje quanto amanhã, todos os nossos irmãos e irmãs, sejamos sempre abençoados pelas palavras em Sião. Nós nunca devemos ser amaldiçoados pelas palavras, certo? Nunca digamos coisas como Esaú, que não conhecia o que é valioso e disse: se você me der um cozido de lentilhas, tome esta bênção de primogenitura. Vamos sempre seguir a vontade do pai e da mãe. E digamos: glorificado seja Deus. Vamos dar glória a Deus, em obediência ao que o pai e a mãe nos ensinaram. Além disso, vamos dizer aos nossos irmãos, com um coração sincero, desejando por bênção: irmão, Deus te abençoe. Irmã, Deus te abençoe também. Eu quero que toda a nossa família de Sião receba as bênçãos. Se nós dissermos essas coisas todos os dias, essas palavras se tornarão sementes e crescerão. Então, Sião e todos os países serão preenchidos com as bênçãos. Com uma só frase, os olhos dos cegos foram abertos, e tanto peixe foi pescado, que as redes estavam se rebentando, ainda que nenhum peixe tenha sido pego toda a noite. Quando nós damos uma olhada de perto em direção a isso, para descobrir o que tornou isso possível, nós podemos ver que havia um instrumento chamado palavras. Pessoal, quando vocês forem para casa hoje, digam para o seu cônjuge: eu recebi muita bênção de Deus hoje, assim você também receba a bênção que eu trouxe. E se vocês têm filhos, digam a eles: também recebam muitas bênçãos. Demos muitas bênçãos a todos ao nosso redor. Desta forma, façamos as palavras de bênção sempre saírem de nossa boca, e não as palavras de maldição. Espero que este ano seja um ano incrível, em que entregamos as bênçãos a todas as pessoas do mundo. Com isso, concluo o sermão de hoje. A bênção pelas palavras e a maldição pelas palavras. Muito obrigado.